Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet, também da Rádio Agro Hoje. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, há 10 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet, também no seu segundo ano pela Rádio Agro Hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre o cenário, a agenda de desafios também, de oportunidades e soluções para a proteção de cultivos da cultura da soja e também para a nutrição aí das plantas da oleaginosa. Mas quem vai falar com propriedade sobre isso é justamente aí o CEO aí da Plant Healthcare, Rodrigo de Miranda. Rodrigo, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito bom, meu cara. Eu queria que a gente pudesse começar a nossa boa conversa aqui, dando aí um brevíssimo perfil institucional aí da Plant Healthcare e também contando um pouquinho aí do grupo ao qual ela está vinculada e tudo mais. A PHC, Plant Healthcare, está no Brasil desde 2015, está há mais de 30 anos desenvolvendo peptídeos, essa é a nossa especialidade, e mais do que isso, agora com o suporte da PI. A PI é um conglomerado de valor de mercado de mais de 8 bilhões de dólares, faturamento de mais de 1 bilhão de dólares anual, é um conglomerado indiano que tem quase 80 anos de existência e vai completar o ano que vem. E dentro dessa caminhada nossa aqui, com as tecnologias que são maravilhosas dos peptídeos, nós somos precursores dos peptídeos para a agricultura, e hoje nós temos todas as empresas buscando isso, mas o que a gente sempre teve problema foi com a questão de recursos, né? Recursos para as pequenas empresas, as empresas de tecnologia são muito difíceis. E com o aporte da PI ao nosso negócio, nos permitiu crescer. Neste ano, por exemplo, nós já contratamos 42 pessoas para poder estar em pelo menos 60% do mercado brasileiro fisicamente. E o resto do mercado a gente atende através de plataformas, através de outras maneiras, né? Mas, assim, para nós é uma alegria trazer os peptídeos de maneira nacional, de maneira muito consistente, trazendo uma solução diferenciada para o agricultor. Muito bem. E, bom, queria que você pudesse contar um pouquinho o que de fato são aí os peptídeos, tirar um pouco o jargão, o nome técnico aí, o que que ele traz, o que que essa solução traz aí em termos de resultado, tanto para proteção aí da lavoura da soja, quanto também para a nutrição da planta da oleaginosa. Já fiquei sabendo que vocês têm lançamentos aí nesse sentido, queria que você pudesse contar para nós. Cara, basicamente, vamos simplificar. O peptídeo ele funciona como se fosse uma vacina, porque você pega proteínas que são secretadas por bactérias que atacam plantas, e quando a bactéria ataca a planta, ela se comunica com a planta e ela ataca a planta. Você pega a parte de comunicação e transforma nisso como se fosse numa vacina. O peptídeo ele não entra dentro da planta, ele só toca a superfície da planta ou da semente, ele manda uma mensagem e essa mensagem é transmitida do núcleo da célula de uma para outra, ou seja, é uma mensagem interna da planta sistêmica sem a penetração de produto. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você pode aplicar em plantas estressadas, você pode aplicar numa semente, e essa semente vai manter essa mensagem até o momento da emergência. Você não tem nenhum tipo de resíduo, o resíduo é zero, você pode aplicar e colher a safra sem nenhum tipo de resíduo, a gente não precisa nem apresentar resíduo para registro. Então, assim, é uma outra esfera de produto. Produtos completamente, vamos dizer assim, respeitando o meio ambiente, respeitando o ser humano, também ao mesmo tempo fácil de você combinar com outras soluções, sejam biológicas, sejam químicas. Então, assim, peptídeo ele é uma proteína de cadeia curta, algumas pessoas falam de aminoácidos e tal. Qual a diferença dos nossos peptídeos? É a origem deles, dessas bactérias que existem e que a planta conhece muito bem. Por isso ela reage fortemente. O que o peptídeo faz? Essa mensagem que passa dentro da planta, ela desencadeia a ativação de genes. E mais do que isso, você produz mudanças fisiológicas, metabólicas na planta. E a planta usa mecanismos que ela já tem, que estavam ou dormentes ou pouco ativos, para fazer coisas boas para ela. Ela se defende de nematóides, ela se defende de doenças, ela faz um espessamento de parede celular que evita, por exemplo, insetos sugadores. Então, a gente tem reportes, por exemplo, com a ação do nosso bioativador em cana, não está registrado para isso, mas efetivamente as pessoas reportam. Cara, deu muito menos incidência de broca. Por quê? Porque as paredes estão
mais firmes, mais rígidas, e a broca tem dificuldade para entrar. Ou seja, você reduz perda por broca mesmo sem ser um inseticida. Por quê? Porque você ativou as paredes, pectatos de cálcio, essas coisas todas. Então, você tem uma melhor, vamos dizer assim, uma planta mais saudável, uma planta mais sadia. É o que a gente poderia dizer, a pessoa que está com osteoporose, né, tem que tomar sol e tal, o nosso produto ele melhora essa, entre aspas, osteoporose da cana, porque o cálcio é absorvido melhor. Então, por exemplo, no tomate, também não está registrado para isso, mas a planta consegue absorver mais cálcio. A gente sabe que um dos problemas do tomate é quando você tem insolação muito forte, a entrada do cálcio na planta prejudica, como ela não ocorre correta, ela consegue, o tomate não, tem um prejuízo na qualidade. Então, quando você consegue absorver mais cálcio, você consegue ter melhores paredes celulares, consegue evitar esse tipo de problema, esse tipo de perda da produção. Muito usado na Europa, por exemplo, laranjas para exportação. Então, é muito usado nas maçãs de armazenamento lá na costa oeste americana, nas maçãs gala. Por quê? Primeiro, por causa da cor, melhora a cor. Segundo, que melhora o armazenamento dessa maçã. Usado também para batata, tudo com relação à absorção melhor de cálcio. E por quê? Metabolismo é melhor, mais raízes, você tem uma absorção de cálcio melhor, você tem esses metabólitos de defesa para nematóide, para doença. Então, ele faz uma ativação geral na planta, no caso do bioativador. No caso dos produtos de proteção de cultivos, que é o fungicida e o nematicida, ele desenvolve mecanismos específicos para a defesa da planta, tanto para nematóides quanto para proteção contra doenças, né? E uma coisa importante, as nossas tecnologias têm um efeito priming dentro da planta. Esse efeito priming, ele faz com que você aplicou, ela continue por todo o ciclo da cultura. No caso das culturas anuais, você não precisa reaplicar. No caso das culturas perenes, o que a gente recomenda é uma reaplicação para que você reforce esse efeito, porque com o passar do tempo ele vai se atenuando. E essa atenuação pode trazer benefícios se você reaplicar, você mantenha mais elevado. É mais ou menos como as nossas vacinas. Às vezes você tem que tomar uma outra dose anual, às vezes você não precisa, porque uma dose só já funciona. Então, é mais ou menos um mecanismo parecido com vacina. Uhum. E qual foi a origem aí dos peptídeos, Rodrigo? A origem da A origem, inovação, enfim, a pesquisa em si. as pessoas vinham há muitos anos, os pesquisadores mundiais, buscando essa ação, tentar como eu posso promover essa ação da planta. Todo mundo conhecia esses mecanismos de autodefesa da planta, mas ninguém sabia como realmente ativar de maneira efetiva. Lá em Cornell, no ano mais ou menos 91, 92, fazendo o pós-doc, o Zooming Way, que é o nosso presidente de novas tecnologias e desenvolvimentos, baseado lá em Seattle, ele estava fazendo o pós-doc dele em Cornell, e o que aconteceu é que ele conseguiu descobrir como fazer isso, que foi a origem da primeira geração da proteína Harpin. Hoje nós estamos na segunda geração da nossa proteína Harpin, que é o bioativador, e depois as derivações, que são os derivados da proteína Harpin, que é Saori, Komochi e toda essa linha de peptídeos. Hoje, Ronaldo, nós temos mais de 700 peptídeos totalmente descritos na nossa biblioteca. Apenas 3 lançados no Brasil. 3. Você imagina o pipeline que nós temos para lançar ainda em termos de soluções, coisas que ainda nem são problemas, nós já temos a solução o dia que elas virarem problema. E temos 12 desses peptídeos, desses outros 700, que estão em casa de vegetação, nas nossas estações mundiais, sendo desenvolvidos. Eram coisas que a gente não tinha recursos, infelizmente, para fazer, e com a chegada da PI, isso foi possível de se fazer. Então, podemos esperar que aí nos próximos 3, 4 anos tem muita coisa legal para chegar na área de peptídeos vindo da PHC. Mas já temos no mercado 3 soluções maravilhosas. E tem um processo aí de, vamos dizer assim, de adaptação de um peptídeo que surgiu de uma pesquisa, vamos dizer assim, de uma agricultura com condições edafoclimáticas diferentes, tipo uma agricultura de clima temperado para trazer para a agricultura mais tropical? Tem uma jornada de tropicalização ou não é necessário? Tem, tem. O que acontece, por exemplo, é que eu, quando comecei lá em 2015, eu recebi os protocolos americanos e eu falei assim, cara, esses protocolos não funcionam no Brasil, porque aqui
a forma de aplicar é diferente, então nós tivemos que adaptar, sim, as recomendações. Há coisas que a gente faz, por exemplo, em outras regiões, a gente, de repente, tem que adaptar. Mesmo dentro do Brasil, dentro da característica do agricultor, a gente, às vezes, adapta a forma de utilizar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa entender como é que essa tecnologia funciona. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu entendi, e aí depois eu falei, gente, se ele funciona desta forma, nós temos que, aqui no Brasil, fazer desta maneira. E foi assim que a gente fez. E o sucesso foi tremendo. Quando a gente testava no começo, a gente tinha um índice de vitórias, que a gente fala, né, de 40%, 50%. Isso não é aceitável, né? Como é que metade só das vezes funciona? Não é aceitável. E hoje a gente tem acima de 80%. Então, em mais de 80% das nossas tecnologias, quando você aplica corretamente, ela traz um benefício que é muito superior ao custo da tecnologia. Alguns casos, esses 20%, que às vezes ela não é que ela não funciona, mas é que você tem uma solução aplicada no lugar errado. Por exemplo, a gente às vezes fala, o Saori não funcionou. O cara fez 10 aplicações de fungicida. Não é que o Saori não funcionou, é que, amigo, você fez 10 aplicações de fungicida. Não tem como ter doença na sua área. Então, entre a sua área com 10 aplicações e a nossa, com a nossa tecnologia, mais 10 aplicações, não tem como dar diferenciação. Então, se você quer realmente usar tecnologias como a nossa, que são preventivas, que preparam a planta para se defender, você não pode estar aplicando 10 vezes na cultura. Você vai aplicar 4, 3, 5, que são as aplicações normais de cultivo. Então, o produtor, às vezes, ele se passa. Então, é como mais ou menos, eu tenho um alto teor de fósforo no solo, aí eu ponho, sei lá, 500 quilos de fósforo mais no solo. Não Uhum. vai dar resultado. Por quê? Porque você já tem um nível bacana. Então, tudo é uma questão de como a situação ocorre. Então, como a gente sabe que tem agricultores que gostam muito de usar muita tecnologia, cara, com esses caras que aplicam muita tecnologia, muito defensivo, é difícil você ajudar, a planta ajudar a ter resultado melhor, mas numa condição normal, nossas tecnologias protegem o produtor e com muita simplicidade e trazem grandes benefícios. Uhum. E nesse processo aí de tropicalização, como você assinalou bem, tem desenvolvimento de parcerias com academia aqui no Brasil, institutos de pesquisa, enfim, para cada vez, vamos dizer assim, mais aperfeiçoar o uso dos peptídeos na agricultura brasileira? No começo, quando nós chegamos, nós infelizmente tínhamos pouquíssimos recursos lá em 2015 e 2016, então nós focamos muito em trabalhar diretamente com o agricultor. Então o agricultor fazia os demoplots, a gente acompanhava, ele testava e tudo mais. Com o passar do tempo, a gente conseguiu se envolver pesquisadores renomados em cada uma das áreas desses produtos. E a gente tem desenvolvido mais. Por exemplo, recentemente, na reunião da Fundação Mato Grosso, teve a apresentação de pesquisadoras renomadas na área de nematologia que apresentaram resultados. E um desses resultados foi num dos maiores produtores de soja do Brasil, uma fazenda que ela promove que as tecnologias todas do mercado vão para o mercado dela, para a fazenda dela, e ela testa na condição dela. Então, ela chamou diversas companhias e todas apresentaram a sua solução. E o Teico, que é o nosso nematicida, ele só ficou atrás do produto que hoje vamos dizer até, o produto mais respeitado químico, né, do mercado. Mas em termos de solução que não é química, nós fomos a melhor solução disponível. E tivemos apenas 0,2 sacas atrás dessa solução química. Então, todo o benefício de um dos melhores químicos com o benefício de você ser completamente biológico, vamos dizer assim. Uhum. E os peptídeos, a gente consegue classificar eles como uma espécie de bioinsumo? Como é que Eles eles são estão no bioinsumos. registro? Eles estão vinculados a agroquímicos ou na legislação de bioinsumos? Eles estão registrados dentro de um conceito de bioinsumos, até Uhum, porque os estudos são diferentes que você precisa aportar, mas eles são registrados como nematicida, como uhum. fungicida, eles estão dentro da lei do Crop Protection. Acho que é IN 42, se eu não me engano, tá? Que regula todo o registro de proteção de cultivos, é exatamente essa lei que a gente usa para registrar os peptídeos para proteção de cultivos. Agora, no caso do bioativador, ele é registrado apenas no Ministério da Agricultura, ele é registrado como um fertilizante, tá? Uhum. Mas ele, na verdade, o que ele faz é promover realmente que a planta possa ter uma fisiologia diferenciada. Perfeito. E você já falou aí, en passant, mas
Os peptídeos, eles podem, acredito que sim, pelo registro que você já fez, também tem potencial de alcance para serem utilizados em outras culturas, além da soja? Eles podem ser usados em todas as culturas. No Brasil, o nosso foco tem sido soja, milho, algodão, cana e café, mas a gente já tem resultados em outras culturas também, com resultados excelentes, excelentes. Tem várias outras pesquisas fora do Brasil, nossos peptídeos sendo usados em culturas que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não registrou ainda, por exemplo, a cultura da batata, né? Temos, por exemplo, cultura do melão, temos cultura da oliveira. Então, assim, Uhum. em outras regiões, na laranja, nos citros, os nossos peptídeos são muito utilizados. Então, nós estamos agora com essa entrada, obviamente, da PI, a gente fazendo parte do grupo PI, eles têm um foco na cultura do arroz, né, porque para eles é importante. Então, tem sim diversas outras culturas onde a gente já sabe que ele funciona e a própria característica do peptídeo. Qualquer planta verdadeira, pode ser grama, pode ser uma flor, qualquer cultura tem o benefício do peptídeo. A gente precisa entender para que ele serve e aplicar corretamente. Você entendendo para que ele serve e aplicando corretamente, o benefício é certo. Não existe a possibilidade dele não funcionar. Não existe a possibilidade de você aplicar na planta e a planta fala assim, não vou reagir. Não, ela se prepara. Se tiver, e essa é uma característica importante, não é que ela gasta energia, porque existem alguns que eles chamam de promotores de resistência. Você aplica na planta, a planta gasta energia e às vezes não vem a ameaça que precisava. Mas no caso dos peptídeos, você recebe um estímulo, a planta recebe um estímulo, ela se prepara, mas ela não gasta energia para isso, ela só se prepara. Se acontecer esse ataque, essa ameaça, aí sim ela já está preparada. É exatamente o mesmo mecanismo de defesa que a gente tem nas vacinas dos seres humanos. Ou seja, você está vacinado, você não vai ter uma reação por isso, mas você está preparado. Se acontecer de você entrar em contato com esse patógeno, vamos dizer assim, você já tem uma reação muito mais rápida e com isso você minimiza perdas. Esse é o grande benefício. E esse é um ponto importante, né? Poder levar a tecnologia de proteção de cultivos ou nutrição de plantas para culturas que muitas vezes não são tão assistidas, né? Hortifrutis, por exemplo, tem um grande desafio nessa área, né? Muitas vezes os fabricantes, as empresas não dão tanto olhar a essas áreas, a esses cultivos e se dedicam só a soja, milho, algodão, café, né? Enfim, você poder levar esse tipo de tecnologia para quem, abre aspas, está um pouco desassistido, é importante, né? Com toda certeza. E a gente tem um trabalho agora que a gente chama no mercado, né, regulatório, minor crops. Ou seja, você tem um Exatamente. processo que Uhum. o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA, eles têm todo um guarda-chuva, vamos dizer, você registra para soja e você tem mais uma série de minor crops que estão, por exemplo, gergelim, ervilha, feijão, acho que é feijão calpi, se eu não me engano, estão embaixo de soja. Então, nós estamos com um trabalho agora a gente fez a primeira linha, vamos dizer assim, de registros, agora nós vamos partir para a segunda linha, que é pegar quais são os minor crops que estão ligados a essas culturas que a gente já registrou. E aí a gente pode fazer a extensão de uso para essas culturas menores, como a gente diz, né? É super importante isso, e para nós é como se fosse uma responsabilidade até com o segmento. Muito bom, Rodrigo. Bom, você já sabe que boa conversa aqui no Agropapo acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto aí para você deixar os respectivos contatos da PHC para quem quiser mais informações. Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado. E assim, as pessoas que quiserem acompanhar a gente, quem ainda não acompanha, né? Mas as nossas redes sociais, nós temos LinkedIn, temos Instagram, temos Facebook, temos nosso website, e é sempre muito fácil, é só procurar por Plant Health Care Brasil ou então PHC Brasil, você vai nos achar lá e aí, achando nossas redes sociais, pode acessar todo o nosso conteúdo. A gente tem compartilhado bastante informação, até porque a gente sabe que se você não tem informação, não tem como tomar decisão. Então, a gente parte do princípio e ali tem nossos contatos, estamos à disposição. Entre em contato com a gente, quem precisar de mais informação, estamos à disposição. 60% do mercado brasileiro com presença física, o resto a gente dá um jeito. Muito bom, Estamos meu aqui caro. para suportar o produtor. Combinado. Muito bem. Dado o Tá recado, bom?
E assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.